Estamos de volta com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, doutora. Prazer é meu. E eu gostaria de saber o que é o Juizado Especial Cível. Bom, o Juizado Especial Cível é um órgão do Poder Judiciário, né, que tem a possibilidade de qualquer pessoa, independentemente de estar assistida com um advogado ou representada por um advogado ou não, interpor uma ação perante o juizado, desde que esse valor da causa não ultrapasse a 20 salários mínimos. Na realidade, o limite, o teto máximo para se interpor uma ação no juizado é o valor da causa ser até 40 salários mínimos. Mas se for o valor até 20 salários, o sujeito, o jurisdicionado, pode interpor a ação sem estar representado por um advogado, né? Mas também não é toda e qualquer causa que pode ser resolvida via juizado especial cível. Tem alguma limitação com relação à renda das pessoas para procurar o juizado especial? Não, de forma alguma. Não tem um parâmetro com relação à renda da pessoa, tal como ocorre, por exemplo, para uma pessoa ser beneficiária da assistência judiciária gratuita via Defensoria Pública. Lá na Defensoria Pública não é toda e qualquer pessoa que pode ser assistido por um defensor ou por um advogado que participe do convênio da Defensoria Pública com a OAB, né? Lá eles fazem uma triagem com relação à renda familiar. Uhum. A senhora estava falando aí que não são todas as áreas. O que especificamente o juizado especial pode atuar? Em que áreas ele pode atuar? O juizado ele atua mais nas causas envolvendo relação de consumo, nas causas que envolvem acidentes de veículo, né, indenizações materiais e morais também. Só que, por exemplo, as partes que estejam envolvidas num determinado conflito, que necessite obrigatoriamente, naquele caso, de uma perícia, não há, por exemplo, possibilidade de se valer do juizado especial cível, né? Porque a perícia ela leva um longo prazo para ser feito, isso vai contrariamente ao artigo 2º da própria lei, né? Que é que envolve os princípios da lei, que são os princípios da celeridade, da informalidade, da economia processual. Então a perícia acaba barrando um pouco, indo contrariamente a esses princípios, e a lei então proíbe em razão disso. De alguma forma, esse trabalho ele reduz o volume de ações que se direcionam ao Tribunal de Justiça ou ele necessariamente tem que passar por lá? Não haveria uma forma de diminuir, né? Na realidade, é um órgão especializado do Poder Judiciário que, querendo ou não, vai gerar ação judicial também, né, mas não acaba de uma forma ou de outra falando que vai desafogar o Poder Judiciário ou não. Isso não ocorre, porque o juizado ele já faz parte do Poder Judiciário. Sim. Nos últimos meses, nós temos mas muito mesmo, ouvido falar em conciliação. Sim. Né? Isso também é atribuição do JEC? Sim. Nós temos 2 momentos propícios para a conciliação no juizado especial cível. Primeiramente, a partir do momento que se interpõe uma ação perante o juizado, se tem uma primeira audiência que é presidida por um conciliador, e esse conciliador vai tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo, né, para que haja cessão recíproca ali entre as partes e cheguem num denominador comum. Se tiver um acordo ali, o conciliador vai redigir o termo de acordo e só vai para o magistrado homologar esse acordo, né? E esse acordo vale como um título executivo judicial, ou seja, se uma das partes, ou seja, a parte vencida, que tiver que pagar a outra, por exemplo, descumprir o acordo, basta o credor, no caso, executar essa sentença, né? Porque essa sentença homologatória vale como um título executivo judicial. Agora, suponhamos que nesta audiência de tentativa de acordo que é presidida pelo conciliador, não venha ocorrer um acordo.
Daí nós vamos ter uma nova audiência, chamada de audiência de conciliação, instrução e julgamento, que é presidida não mais pelo conciliador, mas sim pelo juiz de direito, que vai tentar novamente um acordo entre as partes. Se porventura não conseguir êxito, ou seja, não obtiver êxito, ele vai instruir o processo, colher as provas, inquirir testemunhas, colher o depoimento pessoal das partes e já vai sentenciar na própria audiência. Esse conciliador, além, obviamente, de ter a formação em direito, né, ele tem algumas outras características que seriam necessárias para o exercício da atividade de conciliação? Na realidade, ele precisa ser um sujeito maior, né, ter idade igual ou superior a 18 anos e ser capaz. Não necessariamente, Wilson, precisa ser um bacharel em direito. Eu pensei que tivesse ter o conhecimento de legislação. Não, ele vai tentar antes de se chegar a isso. Isso, justamente. O artigo 7º da Lei 9.099 de 95, que é a lei que rege o juizado, ele fala assim, esse artigo fala assim, que os conciliadores devem ser escolhidos preferencialmente entre os bacharéis em direito. Então, a partir do momento que o legislador fala preferencialmente entre os bacharéis de direito, ele não está dizendo exclusivamente. Então, de repente, pode ser convidado pelo Tribunal de Justiça a compor, né, o quadro de conciliadores, um membro efetivo de uma comunidade que tem um grande poder de decisão, de resolver questões naquela determinada comunidade, e de repente essa pessoa pode ser convidada pelo Tribunal de Justiça a fazer parte do quadro de conciliadores, né? Mas atualmente os conciliadores que atuam no Tribunal de Justiça de São Paulo especificadamente, eles não são remunerados pelo Estado. Que seria a questão. Isso, eles não são remunerados. Porque senão também teria que ser mediante concurso, ou não? Na faculdade, aqui em Presidente Prudente, a gente faz uma seleção via concurso, né? A gente baixa um edital que é determinado pelo juiz aqui do Juizado Especial Civil, baixa esse edital, faz uma prova seletiva. Nesta primeira fase são selecionados 40 candidatos. Depois desta seleção nós passamos para uma segunda fase, que é de expedição de certidões negativas. Se de repente esse conciliador nessa segunda fase tem alguma certidão positiva, supor que ele tenha cometido um homicídio, né, vai constar nessa certidão que ele já foi réu em um processo criminal número tal. Desse sujeito vai ser excluído do quadro dos conciliadores, não vai poder compor o quadro. Essas certidões, elas são de natureza jurídica? Jurídica. Isso, é o cartório distribuidor da nossa comarca que faz esse serviço. Pelo que você está falando, o processo ele é um processo bem demorado, é um processo que seleciona bem as pessoas que trabalham lá. Sem dúvida. E como que você vê o resultado do JEC? Como é que ele atua? Qual é o feedback que as pessoas atendidas dão sobre esse serviço prestado pelo JEC? Elas agradecem muito, né? Sobretudo em razão da possibilidade de se ter o acesso ao Poder Judiciário e, sobretudo, não ter que pagar para isso. As pessoas não têm custo algum, Wilson, para entrar com uma ação perante o juizado, né? Diferentemente, na justiça comum, né, que a gente comumente fala, que para a pessoa entrar com uma ação, ela tem que recolher o valor das custas e despesas processuais. Enquanto que no juizado, ela está isenta de tudo isso. A não ser que ela venha ter que recorrer, ela foi perdedora, ela foi a parte vencida, e ela tem que buscar a segunda instância no juizado, que a segunda instância no juizado não é o Tribunal de Justiça, mas é denominado de colégio recursal, né? Então, ela tem que buscar a segunda instância, daí ela precisa recolher o preparo, que a gente fala que seria as custas para ela ter que interpor um recurso em sede de juizado especial civil. Ok, nós vamos dar continuidade a esse processo no próximo bloco. Ponto de Vista volta daqui a pouco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino.